obrigado. Inclusive, uma lembrança desse dia memorável para as nossas vidas, nós recebemos uma Bíblia, né? Porque tem uma cerimônia, na cerimônia a gente ganha uma Bíblia. E já estou usando a minha Bíblia, uma Bíblia grandona, é molinha ela, aquelas Bíblias quase que igual do Billy Graham, né? Naquelas coisas assim, bem interessantes. A Bíblia, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, é uma satisfação sempre que a gente tem de compartilhar a sua palavra, e ganhar mais uma Bíblia é sempre bom. Mas nós tivemos que nos preparar para o concílio. O concílio, ele tem uma parte do exame, né? Então a gente é examinado, e um dia antes, durou 3 horas aqui a nossa sabatina, e domingo foi uma festa muito abençoada. Nós tivemos aqui, pastor Josimar consagrou ali, foi o responsável pela oração de consagração. Para nós é uma alegria imensa, foi e é servir com os irmãos nesse tempo, nesse lugar, com os pastores, ombreando com os pastores aqui também, e com todos os irmãos que aqui congregam. Eu vim aqui equipado de uma opção de coisas. Eu vim equipado com papel, eu vim equipado aqui com o presente que eu ganhei aqui para poder auxiliar nas mensagens. Não tem grandes utilidades no sentido para outros fins, porque eu sou bem limitado na internet com essas coisas assim, mas vai me atender, e a palavra de Deus aqui que eu trouxe, a Bíblia física também, para que a gente pudesse nessa noite estar aqui refletindo sobre a sua palavra. O texto que a gente escolheu, Efésios capítulo 2, versículo de 11 a 13, e nós vamos nessa ocasião, nós vamos então falar sobre servir como transformação interna, tem a ver com servir com o nosso ser, quem somos, ao externarmos a nossa servidão, o que fazer, por onde começar e como fazer. Bom, eu, nervoso que fiquei, esqueci até de dar uma boa noite para a igreja, que Deus os abençoe. E aqui os visitantes, tem algum visitante aqui hoje? Tem algum visitante? Aqui tem 2, um casal ali, tem mais gente ali. Poxa, eu acho que a gente tem que... Obrigado, porque você escolheu essa igreja para estar aqui nessa noite, cultuando ao Senhor, e que o Senhor nos abençoe. Você que está na internet, hoje pela manhã, eu acho que todas as igrejas, não estou querendo valorizar aquilo que vou falar aqui agora, mas nós não combinamos, eu e o pastor Josimar, mas hoje pela manhã ele trouxe uma notícia muito desafiadora, e eu tenho adotado esse sistema de trazer as dificuldades para mostrar que em Cristo existe outro universo, outra maneira de ser, de ser cristão, né? E ele hoje fez um desafio que pode ser que você, uma igreja que ama, a igreja que serve, e ele nos trouxe a reflexão no sentido de que pode ser que você seja um obreiro, e você realmente faça muita coisa, mas você está fazendo pela motivação errada, você realmente não está fazendo acompanhado daquele que efetivamente aquele que a gente deve honrar por tudo aquilo que fazemos, que é Jesus Cristo. E ele foi desenvolvendo todo o raciocínio em cima dessa reflexão que a gente precisa fazer enquanto a igreja, principalmente uma igreja que está imersa no fazer. A igreja, o Romão está falando que ontem, o sábado, foi uma atividade tremenda dentro da sua igreja, e a gente não ordena. Interessante que não há uma ordem assim que venha da diretoria executiva da igreja para que você faça assim ou faça assado. As coisas vão acontecendo e a gente entende que é o Espírito Santo de Deus. Ou quer crer
que seja o Espírito Santo de Deus aquele motivador para que você coloque a sua vida a serviço do reino. Eu não anotei essa parte, então quem está ali na interpretação das libras, normalmente eu mando o esboço para lá, mas eu me recordei, porque eu dar um teaser da pregação, que eu acabei assistindo a pregação, porque eu estava na igreja Jardim das Oliveiras, está fazendo 30 anos, e quando o culto terminou cedo, eu tive como assistir a pregação do pastor Josimar. E lembrei de uma frase, porque no bojo da pregação dele me veio algumas coisas à mente, no sentido de dizer que buscai o reino, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Me veio à cabeça que buscar o reino na família, buscar o reino na escola, buscar o reino na faculdade, buscar o reino na vizinhança. Buscar o reino é quando eu estou dentro dessas atividades, desses locais. Eu busco o reino, é quando o que para o reino é relevante naquele espaço através de mim. Como eu represento o reino, isso tudo foi falado aqui, a Vandinha iniciou com isso, como e o pastor Romão também, como eu represento o reino aqui na terra. É tudo desafiador, meus irmãos. Aqui não tem ninguém que vá dizer assim, não, todos nós somos perfeitos, já fomos glorificados, está todo mundo... Não, é nessa comunhão, é nos relacionamentos que a gente se aperfeiçoa. A gente vai se aperfeiçoando em contato com o outro. Se você está sendo exercitado na paciência, alguém está sendo exercitado com algum outro fruto do Espírito ao se relacionar contigo. Com certeza, porque nós não somos perfeitos, né? Alguém tem alguma... Né? Rapaz, por exemplo, o esquecimento. A gente é esquecido, né, Romão? Mas, vamos lá. Os pregadores que nos antecederam, eles foram categóricos. Inclusive, eu fiz algumas pregações nesse sentido, em trazer esses desafios, essas reflexões. E, num dado momento, a gente trabalhou, e o culpado disso é o Júnior, que escalonou uma série de pregações temáticas, né, com vários temas. É claro que a pregação em si, cada um abordou de um jeito, mas visando os fundamentos da nossa fé, aquilo que a gente acredita aqui enquanto Igreja Batista Betânia. E na ocasião a gente trabalhou a ideia de que sem fé é impossível agradar a Deus. Num outro momento a gente trabalhou a ideia que sem unidade é impossível que as pessoas acreditem que Jesus é o Filho de Deus. Então a gente aqui anuncia que Jesus Cristo é o Messias. Tá legal. Mas essa verdade, ela só vai encontrar eco, ela só vai realmente ter crédito no coração das pessoas através do Espírito Santo de Deus, na medida em que a sua igreja vive em unidade. Nós aprendemos também aqui que sem santidade ninguém verá o Senhor. E foram várias essas abordagens. Agora também nós não vamos deixar passar em branco, então eu fiz um trocadilho, né? Perco o irmão, mas não perco o sermão. É preciso lembrar a mim e a você que, apesar de sabermos que as obras não nos conferem a salvação, somos também sabedores que a fé sem obras é morta. Eu fiquei fazendo uma analogia. Um corpo e a alma. Corpo e alma. O corpo sem alma, ele é um corpo morto. Certo? A fé sem obras é morta. Aí está invertido. Porque a obra é a materialização. Né? E ele está dizendo que aquilo que o conjunto de crenças que a gente tem, né, é morto se não houver essa fé corporificada, materializada. Há um texto bíblico que eu gosto muito, Filipenses,
capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens, né? Que Jesus era semelhante aos homens. Na realidade, no concílio de Calcedônia, se concluiu, após muitos estudos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que ele era plenamente Deus e plenamente homem. Isso aí é o que, Romão? Kenoses. A gente aprendeu isso aí. É o esvaziamento de si, a gente aprendeu. Esses termos, a kenoses, a união hipostática, que a gente teve que aprender para passar nesse concílio, nesse exame, isso tudo se aprende. Qualquer pessoa que se dedica por um determinado tempo, e a gente teve agora, há pouco tempo, um contato com uma pessoa que muito cheia desses conceitos, mas faltava aquele toquezinho do Espírito Santo. Aquele quê? Porque o saber, a gente com um pouco de esforço, a gente consegue chegar lá. A gente consegue traduzir de uma forma que alcance um público mais intelectualizado, com uma educação mais aprimorada, mas a vida entregue ao Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, é essa que vai comunicar a todo mundo quem realmente sabe muito ou que sabe pouco, porque aí não há barreiras, porque o Espírito Santo é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Bom, esse versículo fala sobre essa semelhança de Jesus no sentido de sua servidão. Então parece que nos faz acreditar que servir é a maior expressão desse amor. Há um adágio popular que as pessoas, principalmente militar, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, hoje, nessa noite, nós vamos aprender um pouco mais, porque vocês, não sei se vocês reparam, a nossa igreja é assim, ó, ela tem muita atividade. Então, quando você chega, você já é imerso numa atividade. Ninguém te pergunta muito assim como é que você vai fazer, você vai entrando e vai fazendo. Só que uma hora vem um pastor e fala assim: calma aí, tá legal, tá fazendo? Olha só, mas quais são as suas motivações? Porque pode ser que você esteja fazendo pela motivação totalmente errada, equivocada. E nessa noite eu vou fazer alguns apontamentos que vão nos ajudar nessa caminhada de fé. A igreja precisa entender qual o seu papel, como ela desenvolve esse servir, que é fruto do amor. Vamos ler então o texto. Efésios, capítulo 2, versículo 10 a 13. Portanto, lembrai-vos de que pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, erais gentios por nascimento e chamados à incircuncisão, pelos que no corpo se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez na tua casa para a comunhão desses irmãos, ó Deus, e nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor nos ilumine, ó Deus, nos inspire
nessa hora de comunicar a tua palavra e que os corações estejam férteis para que essa palavra germine como germinou em meu coração também. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo 10, ele vai falar sobre uma criatura, feitura sua, criados em Cristo Jesus. Isso está falando desse novo nascimento, dessa nova criatura, não aquela criação lá no Éden. A despeito de Jesus e o Espírito Santo também estarem presentes, né? Façamos o homem, né? Lá isso a gente aprendeu. Aqui quando ele fala criados em Cristo Jesus, e essa criação, lá o termo no original diz que é a criação de Deus em Jesus Cristo, realizada de forma que, como se fosse um artesão que faz com esmero uma obra. Então você, quando teve contato com Cristo Jesus nesse novo nascimento, não foi uma coisa à toa. Vandinha falou de uma expressão de que a graça e a misericórdia dele não tem lugar para estar. E quando ele vai nesse lugar, ele te encontra nesse lugar, ele faz essa obra na sua vida de uma forma que é estranha ao homem. Ela é estranha ao homem, realmente é estranho. Como pode alguém, realmente, numa determinada circunstância, e tem várias circunstâncias, alcançados pelo Evangelho de Cristo libertador, pode se tornar uma pessoa diferente, uma nova criatura. Isso realmente é estranho para muita gente, mas é o cristianismo, Cristo na vida das pessoas. No versículo, no mesmo versículo, vai dizer que o homem foi criado para as boas obras. Ora, Amorim, lá em Efésios capítulo 1, vai dizer que o homem foi criado para o louvor da sua glória. Como é que a gente pode compatibilizar? É para o louvor da sua glória ou é para servir? Bom, a gente vai entender, para compatibilizar essas duas expressões, estando no mesmo livro, estando num lugar escrito pelo mesmo autor, que louvamos a glória do Senhor servindo, sendo e fazendo. O versículo 11 fala assim: lembrai-vos. Outro dia, a pastora Isnar, quando fez a ceia, ela falou da memória. Fazeis isso todas as vezes em memória de mim, em memória. Vez por outra, a palavra de Deus nos chama, né, a essa lembrança. A lembrança, lembrai-vos, das recomendações de lembrança, né? Trazei a memória. Porque é muito fácil a gente se esquecer. No momento da dor, a gente está lembrando ali de Deus, mas no momento que a gente melhorou um pouquinho, a gente vai se esquecendo. Então, esse lembrar, esse verbo lembrar, né, ele está dizendo o seguinte, está nos remetendo a uma situação do passado, como éramos, né, e ele desafia de uma forma a servir a ele, e essa servidão, esse serviço que a gente presta, é uma oração materializada, concreta de gratidão, uma gratidão palpável, real no mundo dos homens, que aponta para Deus. Tudo aquilo que a gente faz, ele aponta para Deus. O que eu quis dizer, na realidade aqui, é que a palavra gratidão, eu sou muito grato a Deus, eu sou grato por tudo o que tenho, né? Aí cantei, né? Olha aí, hoje de manhã, tá afinadinho, eu tô meio rouco. Mas não é. Essa gratidão, ela pode ser só um discurso. Ela pode ser um discurso. Como é que eu transformo essa gratidão? É com o tempo da gente, né, Romão? Eu vejo o Romão, a gente está ali, uma frase que ele falou para mim e que me tocou bastante, coisa simples, né? Mas para mim é importante. Na minha caminhada de fé, ele falou assim: a gente não cansa da obra, a gente cansa na obra. Aí, beleza, eu justifiquei o meu cansaço. Eu não estou cansado, eu continuo fazendo até as minhas últimas forças. Enquanto eu respirar, vou estar fazendo, falando. É claro que se eu não aguentar mais, né, tipo, se já estiver esquecendo tudo, variando,
Meu papelzinho aqui foi embora. Vamos lá. Sem Cristo, no versículo 12, o versículo 12 vai dizer assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade, naquele tempo estava sem Cristo. Você consegue se imaginar estar no mundo sem Deus? Como é que você conseguia sobreviver? Eu hoje fico pensando assim, meu Deus, é pura misericórdia, pura graça. Hoje a gente tem essa firmeza, essa certeza de que estando passando por uma dificuldade, o Senhor está ali do nosso lado. Ele é socorro bem presente na angústia. Você pode não se arrepiar, você pode não ver, não pode sentir, mas você sabe com convicção de que o Senhor está ali do lado. Recentemente o pastor Josimar esteve internado numa situação muito crítica. Apesar de que aparentemente ele estava bem, mas estava correndo risco de vida. O professor Alexandre, pouco tempo aí, e alguns outros que estão ouvindo a gente, pode confirmar isso. É algo que não se explica. Versículo 13 vai dizer, agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, nós estávamos longe, e já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Outro dia, numa das pregações que fiz aqui, lembrei de que é impossível você andar com alguém e você não procurar imitar as coisas boas. Estando perto de Jesus Cristo, há uma simbiose, osmose na realidade. De estar junto, a gente acaba aprendendo dele, um pouco mais dele na caminhada de fé. Vou beber uma água aqui agora, porque hoje realmente ficou mais difícil. Agora com Cristo, o versículo 13 diz assim, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Chegaste perto. E a nossa esperança pois ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez e destruiu as paredes, e assim por diante. No versículo 14 vai falar sobre as benesses de andar junto com o Senhor. Há pouco tempo, inclusive no nosso concílio, eu lembrei de um texto de um teólogo chamado John Stott, num livro Igreja, uma comunidade singular de pessoas, que ele diz que a igreja é um povo chamado para sair do mundo e cultuar a Deus. E foi enviado de volta para o mundo com dois objetivos: testemunhar e servir, ao que ele chama da dupla identidade da igreja ou cristianismo encarnacional. E tem um outro teólogo chamado Alec Widler, que ele vai dizer que essa remessa de volta para o mundo, ele chama de santa mundanidade, porque nesse lugar nós somos chamados a representar esse reino, testemunhando e servindo, sendo bênção na vida daqueles que nos cercam, nos lugares onde a gente se coloca, seja ele em qualquer lugar. Você que é enfermeira, você pode ser bênção, você policial pode ser bênção, pode fazer o que tem que ser feito, prender, fazer tudinho, mas ser bênção na vida das pessoas, onde quer que você esteja, seja lá o que você faça. Mas a primeira proposta que vem no servir, que acho que talvez anteceda, servir como transformação interna, metanoia. É um olhar para si. O significado teológico de metanoia diz o seguinte: vai muito além do arrependimento, no sentido de remorso, não do arrependimento genuíno. Ele refere-se a uma profunda e total mudança de mente, coração e direção na vida. Essa transformação interior leva a uma nova maneira de pensar, de enxergar a vida, de sentir e agir. E nos aproximando desse Deus que já está agora de perto, na pessoa de Jesus, somos cada dia aperfeiçoados. A gente passa a pensar
modifica o nosso comportamento. Então, é por isso que o devasso já não deseja mais ir para as noitadas, né? Já não se sugere a traição como uma solução para a sua vida, como alternativa de ajuste conjugal. Isso já não faz parte. O violento já não quer mais briga, deixa por menos, né? A mulher ou o homem colérico já passa a ficar de boa e ainda diz assim, se fosse no meu tempo. Acho que tem aqui a galera aí que ainda, né, assim, bem sanguíneo. Isso me fez lembrar uma história que um pastor, quando eu estive no Maranhão, pastor Cesário, ele contava, era uma brincadeira que ele fazia, diz que um homem bebia muito e ele ficava muito violento e ele batia nas pessoas. E uma das pessoas que apanhou dele, esse homem se converte, e uma das pessoas que apanhou dele, é uma história, tá? Coisa popular. Diz que uma dessas pessoas falou assim, estou sabendo aí que você é crente agora. Eu falei assim, não, sou crente agora. Então quer dizer que se eu te der um tapa na tua cara agora, no seu rosto, você vai virar ao outro lado. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo que eu vou fazer. Você lembra do que você fazia? Eu falei assim, não me lembro do que eu fazia. Pois bem, eu vou te fazer uma recordação. Você, quando bebia e ficava violento, você pegava o lado do facão e você lanhava as costas da gente, assim, batia e ficava aqueles vergalhões assim, a coisa. Então, você, já que você se converteu, eu posso fazer a mesma coisa que você fazia, porque você fez em mim isso aí. E ele falou assim, pode, mas antes posso orar? Aí o camarada, pode. Aí ele falou, Senhor, quando eu era um só, eu fazia essa bagunça com ele. Agora que nós somos 4, né? Deus, Filho e Espírito Santo, né? E mais eu, o que a gente não pode fazer com esse camarada, né? Então, ele ali conta essa história. É uma história claro que é uma coisa popular, mas é que com Cristo, né? As nossas atitudes vão dar desdobramento, na realidade, o final da história, vão dar desdobramentos outros. E aquele homem parece que realmente verificou que ele tinha encontrado com um Deus de poder, um Deus verdadeiro, e ali ele se converte, e aí tem outras histórias em cima dessa situação. Mas lembrar que do que ele fez por nós, renova a gratidão, renova o amor que temos por ele. De maneira que, se você esqueceu, o convite também, dentro do servir, é você voltar ao primeiro amor. É voltar àquilo que te motiva como servo para estar na casa dele, para servir ao reino de Deus. Você é convidado a voltar a adorá-lo em espírito e em verdade, não de uma forma mecânica, de um ir e vir para a igreja sem propósito, mas há de existir esse tempo com profundo amor e gratidão a Jesus Cristo pelo que Ele fez em nossa vida. Bom, o que fazer? O que fazer? O que fazer? Como servir? O que fazer? Tem um teólogo chamado Bruno Forte, é um bispo católico italiano, que ele vai dizer que como o evangelho ficou assim, houve hoje que você fala assim, o que é o evangelho de Cristo? Então, para muita gente, principalmente, houve uma ideia muito negativa a respeito do que é professar a fé, principalmente protestante, evangélica. E então ele sugere que nesse tempo, como se você deve então expressar a sua fé, com três ênfases. Ele fala que você deve expressar a fé, primeiro, com testemunho, mártire, com testemunho. Sem testemunho não tem como você comunicar esse Cristo. Ele fala sobre a diaconia, koinonia, a comunhão. Você deve ter comunhão com as pessoas,
lá na sua vizinhança, se você tem um vizinho que professa outra fé, você seja bênção na vida dessa pessoa, referência, e não crie nenhum tipo de dificuldade que distancie essa pessoa, ou que afaste mais ainda essa pessoa de Jesus Cristo. E por último, a diaconia, o serviço propriamente dito. A sua igreja é uma escola de fé. Agora mesmo, na hora dos avisos, nós tivemos um teaser a respeito das muitas coisas que a sua igreja faz. A sua igreja é um laboratório de serviços, de obras que pouco se vê nas igrejas evangélicas. Você está inserida dentro de uma igreja que tem essa veia, essa expertise de fazer. Ela está inserida em várias camadas da sociedade. Agora nós vamos... A Mary Jane está se preparando para a gente ter uma atividade junto às mulheres grávidas que estão presas e que estão no processo de maternidade ali, aquela coisa todinha. Ela está se preparando e a gente... É mais uma atividade que a sua igreja vai estar fazendo. E você e eu somos convidados a nos imergir nessa obra. Pode ser que você esteja aqui e você não tenha participado de nenhuma atividade que a sua igreja promove. Então você precisa fazer um desafio com você mesmo, de estar participando dessas obras, do servir ao reino. Inclusive, se engajar em algum trabalho no meio secular é conhecido como patchwork. Né? A psicologia, né? Vai ensinar lá que é o uso do trabalho como terapia no processo de cura. Então existe uma teoria sobre essa questão de você estar se colocando a serviço. Então tem benefícios de ordem espiritual, que é o que a gente está fazendo em nome de Jesus Cristo, e benefícios material do corpo realmente, do corpo. Agora, interessante que me ocorreu é a maneira com que nós podemos fazer evangelismo através do que nós fazemos. Isso precisa ser de uma forma intencional. Convide uma pessoa para participar de alguma atividade, porque pode ser que seu vizinho, sua vizinha, gostaria de ter uma experiência em trabalhar, em participar por exemplo, num trabalho com os moradores em situação de rua. E o que você deve dizer para essa pessoa? Quando chamamos alguém para o exercício, para a obra, uma visita cantada, um recolhimento de alimentos, coisas dessa natureza, eu vou dizer para essa pessoa assim: há algo maior. Há algo maior. Quando eu chamo para o culto, olha, vamos lá, nós temos um momento de oração, nós estamos no culto, eu gostaria que você fosse lá, apresentando a fé, né? E essa pessoa vem compartilhar desse momento de troca, né? De aprendizado do Evangelho. Você diz para essa pessoa: tem algo mais. Além da fé, desse evangelho que nos alcança e nos liberta, tem a obra, que é algo mais. Quando nós somos tangenciados pelas obras, iniciamos a nossa caminhada pelas obras, você vai precisar dizer para essa pessoa: existe algo maior do que isso. Porque nós não somos salvos pela obra, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. É um mistério tremendo. Agora, o que fazer, como se desenvolver nessa obra? Então você é convidado para expressar a sua gratidão, você é convidado a participar das atividades da sua igreja, daquilo que a sua igreja desenvolve no meio dessa comunidade. Agora, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, fazer por quê e não para quê. Porque fomos alcançados
somos remetidos às obras. Porque nós andávamos distante e agora nós andamos perto, e andando perto de Cristo, nós somos catapultados a demonstrar esse amor, a materializar esse amor na vida das pessoas. Fazer de coração. Isso tudo eu estou trazendo, eu não vou ficar falando da referência bíblica, mas é tudo da palavra de Deus. Colossenses 3:23 vai dizer, fazer de coração. É preciso que você, não dá para fazer de má vontade. Nem faça, fica quietinho, ora, peça, Senhor, tem que fazer de coração. Fazer de coração. Fazer sem murmuração. Puxa vida, tive que acordar 6 horas para estar aqui. Pô, irmão, muito obrigado. Olha, ela vai servir, nós vamos ser atendidos pelo serviço, mas vai bater no teto, esse serviço vai voltar. Não reflete nada no reino. Não faz repercussão nenhuma, não reverbera em lugar nenhum. Você pode continuar vindo, tá? Porque você é bem-vindo também do jeito que você está. Porque vai ajudar a gente, é número. Mas fazer sem murmuração. Vem de coração e vem sem murmurar. Fazer não por contenda ou por vanglória. Contenda ou vanglória. Agora ele vai ver quem é que teve a oportunidade de fazer do seu modo. Aí você, agora ele vai ver como é que se faz essas coisas. Assim. Também vai bater no teto. Pode você realmente arrebentar. Pode fazer um negócio assim maravilhoso. Pode fazer um negócio totalmente diferente. Um negócio extremamente que vai abençoar muita gente. Vai abençoar? Vai, pô. Vai abençoar. Só que vai bater no teto também e vai voltar. Se não for a misericórdia dele. Quebrar o galho e transformar a tua vida, teu pensamento no curso daquele processo. Fazer por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Romão é o presidente da igreja, eu sou o vice-presidente da igreja. Existe uma certa hierarquia aqui, natural, em função decorrente das atribuições que a gente tem. A palavra de Deus não tem problema algum com hierarquia. Ela tem problema com uma coisa: de eu me sentir estando numa posição maior do que qualquer um de vocês. Aí tem a ver com o meu sentimento, com aquilo que eu carrego no meu coração. É claro que nós vamos ter que decidir. Romão, e aí, como é que a gente vai? Vai para a esquerda, para a direita, vamos supor. Ficou meio embaçado o negócio, aí o Romão, não, vamos para a direita, então nós vamos para a direita. Normalmente a gente age em comum acordo, né, Romão? Mas quando o acordo não chegou, na hora de decidir, quem vai decidir é o presidente, pô. É ele mesmo, ele foi chamado para isso. Então o nosso coração, o problema não é a hierarquia. É estando numa posição de comando, estando à frente de um ministério, estando à frente de uma atividade, estando à frente de um trabalho, de uma missão. Ah, vamos recolher os gêneros alimentícios lá no Carrefour. Ah, eu estou lá, meu amigo. Bota todo mundo em uniforme, cobre a linha e, rapaz, o negócio fica tremendo. Hoje o pastor Josimar lembrou de uma pessoa que era persona não grata no trabalho. O filho dele detectou aqui. Eu estou ouvindo, fiquei ouvindo. Eu queria ouvir a mensagem. Falei, pô, eu quero ouvir a mensagem para saber o que foi falado aqui de manhã. Eu testemunho. O camarada realmente com dificuldade. Agora, a misericórdia de Deus é tamanha que a gente espera que nessa caminhada ele possa alcançar. Sobre essa mesma questão da humildade e sentir as pessoas superiores a si mesmo, eu lembrei de que lá no motoclube, a única tarjeta que eu tenho várias tarjetas aqui, a tarjeta tem de fundador. Fundador, eu não vou deixar de ser nunca fundador. Você é fundador, meu nome, meu tipo sanguíneo, tudo está lá. Registrado direitinho assim e costurado. A única coisa que tem no meu colete, que é com velcro, é presidente. Eu estou presidente.
É claro que a gente não usa essa vestimenta aqui. Mas se a gente usasse, com certeza ia ser, porque hoje a gente está, amanhã a gente pode no quê? Não estar, porque a obra é do Senhor. Fazer não negligentemente. Texto lá de Jeremias, fazer realmente, não fazer como fazer por fazer. Fazer com excelência. Fazer com os elementos que a gente tem de conhecimento, às vezes você traz da vida secular algum conhecimento que vai agregar algum valor, para cá. Agora, aqui você vai ver que o fazer aqui tem uma história que as pessoas que estão aqui envolvidas já desenvolvem isso aí já de um determinado tempo, e num espaço que pode ser que a tua teoria não se aplique no fazer que a tua igreja sistematizou, que a sua igreja se lançou na sua atividade. Vou olhar aqui, que eu estou achando que eu já estou bem perto, estou já chegando lá. Fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Não fazer para a glória, para a sua glória. Se você faz para a glória de Deus e você se engajar nesse convite que eu bolei, que eu pensei assim, poxa, como é que é o tipo de evangelismo que a gente poderia fazer nesse tempo? Vamos lá, que a minha igreja, não é que eu desenvolvo o trabalho X ou o trabalho Y. Não, lá na igreja em que eu pertenço, nós temos um trabalho assim, assim, assim. Com isso, isso e isso. Vem para assistir. Pô, gostei. A pessoa se engaja, vê, como é que eu posso participar? Eu preciso ser crente? Não, não precisa não. Vem aí, pô. Vem com a gente. E a pessoa vai, pô, mas o que motiva vocês? Aí sentou, é a hora de você comunicar. Quem é? Aquele que te tirou lá da onde você estava e te transformou e te trouxe para um lugar onde é um lugar privilegiado demais nesse mundo, nessa vida, porque Ele está do teu lado. A vida, ela não é uma linha reta. Às vezes a gente passa por dificuldades, mas a fé que a gente aprende, aquilo que a gente começa a desenvolver enquanto evangélico, nos dá a maturidade de entender que nós vamos passar pelo dia bom e vamos passar pelo dia ruim, mas o Senhor vai estar conosco em todos os dias, em todas as circunstâncias. Portanto, você e eu não estamos sozinhos na caminhada desse reino que se faz aqui e que vai projetar lá na eternidade. Fazer conforme as vossas forças. Se eu não me engano, foi o Newton que falou sobre o samaritano. Foi a pregação dele, foi do Newton, foi samaritano. Fazer conforme as vossas forças. Pode muito, faz muito. Pode pouco, faz pouco. Pode mais ou menos, faz mais ou menos. E esse mais ou menos não significa negligentemente, não. Vocês estão entendendo, vocês não botam outra palavra na minha boca, não. Mais ou menos é que eu digo assim, eu não posso pôr muito, eu não posso também pouquinho, não, porque eu tenho uma condição que eu posso. Tem meu tempo, eu tenho às vezes uma pratinha, eu tenho um carro à disposição, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer. Faze-o conforme as vossas forças. Lá o samaritano, ele podia ficar o tempo todo com o moribundo lá? Podia ficar lá aguardando ele melhorar e tal? Não, ele tinha negócio para fazer, ele foi. Mas ele tinha uma pratinha, ele pôde pagar, ele tinha na hora lá como curar não, pelo menos aliviar a dor da ferida dele. Então o que ele fez, ele fez. Se você não pode fazer tudo por uma pessoa, pelo teu irmão, pelo próximo, faz aquilo que está ao teu alcance. Às vezes é uma palavra, meus irmãos. Às vezes você dispensa uma palavra e essa palavra ela vai transformar o dia daquela pessoa e ela nunca mais vai esquecer. Diz que como maçã em bandeja de prata é aquela palavra dita no tempo certo. Então às vezes é uma palavra, ou às vezes o silêncio.
também. Tem situações que o máximo que você vai poder ficar é: eu estou aqui do teu lado, estou aqui pertinho de você, às vezes um abraço. Vamos lá. Por onde começar? Nós vemos a palavra de Deus com obras da carne ali se opondo com as obras do Espírito. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para não ser exaustivo nesse tema. Então, obras da carne: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, tudo no mesmo barco. Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E o fruto do Espírito: o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apóstolo Paulo nos lembra que a presença do Espírito gera esse fruto visível, essas qualidades espirituais que vão moldar o nosso caráter e fortalecer os nossos relacionamentos. No processo de santificação que a igreja passa, então eu fui salvo, sou remetido às obras. E quando eu começo, eu não preciso ficar perfeito para poder fazer. Eu vou fazendo já quando alcançado pelo Espírito Santo de Deus, até eu ser glorificado. E nesse processo a gente chama de santificação. No processo de santificação, eu vou dispensando, jogando para fora essas obras da carne e vou me enchendo do fruto do Espírito. Então, nesse processo, eu vou tirando de mim tudo aquilo que não revelam o reino de Deus que há em mim e vou me enchendo daquilo que refletem o reino do Senhor. Nessa caminhada é preciso intencionalidade. Se eu sou colérico, eu preciso parar de ser colérico. Se eu sou odiento, uma pessoa odiosa, né, se eu vivo de forma dissoluta, eu preciso intencionalmente abrir mão disso. E preciso, por exemplo, lançar mão do domínio próprio. É uma maneira de você crescer, amadurecer na caminhada de fé. Tem um texto lá em Gálatas 5, 16, 17, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu já estou terminando, então o louvor pode já assumir as suas vezes. Era necessário que a gente falasse sobre essas nuances de quando o Evangelho nos alcança, do estado que a gente se encontrava, do que significa gratidão, como é que eu posso expressar essa gratidão, transformar isso em matéria na vida das pessoas. Nessa caminhada, eu sou alterado, eu sou transformado e transformo as pessoas também que estão à minha volta. É uma troca fora do normal. Cada pessoa que a gente tangencia sai com perfume, com o nosso perfume. Hoje nós aprendemos pela manhã. Quem não viu, pega essa pregação e mastiga, porque agora nós estamos remediando como transformar isso aí de maneira prática. A pessoa sai com o seu perfume. Quando deixa
o perfume, o outro perfume lá que você falou, do cheirinho lá, que era um cheirinho não muito bom, da pessoa que se aproximou de ti. Isso não estou me referindo para quem está de longe, o pastor Josimar hoje falou pela manhã. O nosso coração pastoral, o nosso coração de servos, vai entender que aquela relação, aquela pessoa precisa desse cheiro bom que Jesus deixou em nós. Porque senão é um egoísmo. O evangelho não é evangelho de egoísmo. Fomos alcançados, estávamos mortos, agora Ele nos fez ressuscitar em Cristo. Somos nova criatura pela sua misericórdia e graça. E agora vou me achar o tal e não vou usar de misericórdia e graça. Diz que aquele que não usar de misericórdia e graça, assim o acontecerá quando ele estiver diante do trono. O evangelho, inclusive, Paulo enfatiza. Ele podia dizer assim, o evangelho. Já teria dito, Jesus Cristo. É esse que é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que é o referencial de fé, é o referencial de conduta. Ele materializou quem é Deus para a humanidade. Ok. E Paulo vai enfatizar o evangelho, mas o evangelho da graça. O evangelho é aquele evangelho que anuncia Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, mas como aquele que denuncia, que diz que não há mérito algum em nós, que não há coisa alguma que a gente possa fazer para alcançar a salvação, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então essa misericórdia que nos chamou, esse grupo de pessoas, vocês estão vendo alguns lugares vazios. Os lugares vazios representam pessoas que ainda não foram alcançadas por esse evangelho maravilhoso que nos libertou. No momento da oração, Romão falou que nós ainda continuamos crendo no poder da oração. E quando a gente ora e as transformações acontecem, os milagres acontecem no nome de Jesus Cristo, e para a glória dele, quando acontece, eles apontam para um reino onde não há dor. É isso. Você enxerga no aqui e agora aquilo que ele prometeu fazer acontecer lá no futuro. Mãos à obra, igreja. Não fiquemos parados. Há muito o que fazer. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Não fui eu que constatei isso. Jesus, ao andar pelos lugares, pelas cidades, por todas as, diz o texto que é todas as cidades e lugares que estavam ali, ele foi em todos os lugares. Ele viu pessoas que estavam desgarradas, como ovelha que não tem pastor. E ele falou assim: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Orai para o Senhor da seara mandar mais ceifeiros. Você lembrou de alguém que você pode convidar para conhecer esse evangelho? Ou você mesmo está aqui hoje e não conhecia do evangelho de Jesus Cristo? Você se aproxima dele, porque é ele quem fala ao teu coração. Participar da obra de Deus é a coisa mais honrosa que um homem pode fazer aqui na terra. Eu não sei se foi o Billy Graham que um dia foi chamado para ser ministro lá nos Estados Unidos, e ele abriu mão, e a pessoa que o convidou: mas como é que você vai abrir mão de uma honra dessa? E ele falou mais ou menos assim: como é que eu posso deixar de ser ministro do reino de Deus para ser ministro do reino dos homens? Para ele era um demérito. Nunca
a gente deve esquecer de que Deus, no final de tudo, é o que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Você quer participar dessa obra? Ore comigo agora nesse momento. Feche os seus olhos e responda ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Me ensina a representar o teu reino, não só aqui na igreja, mas onde quer que eu coloque a planta dos meus pés. Vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que a todo tempo nos constrange pelo amor que ela representa, pela maneira didática, amorosa, que o Senhor nos faz pensar a respeito em que a gente tem investido o nosso tempo aqui na terra. Que o Senhor possa tomar cada coração aqui presente e aqueles que nos ouvem, de maneira a que esse amor se traduza no servir, ó Deus. Toma nas tuas mãos a tua igreja, guarda-nos a todos, leva-nos em paz para as nossas casas, debaixo da tua santa e bendita proteção. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.